Olá pessoal, hoje na nossa aula de inclusão e educação especial a gente vai falar de um assunto que está em pauta em todas as redes sociais educacionais, que é o transtorno do espectro autista e a terapia ABA ou metodologia ABA, né? É lógico que nós não temos tempo viável para trabalhar tudo sobre todos esses dois temas. Então, nós pensamos as partes mais importantes, aquilo que é mais relevante, que todo profissional da educação precisa saber, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Por que chama espectro autista? Até alguns anos atrás chamava-se autista, né? A pessoa é autista, é portador da síndrome do autismo e tinha vários outros nomes. Hoje em dia, né, de poucos anos para cá, denominou-se portador do espectro autista porque conseguiram identificar que o autismo não é clínico, né? Então, ele é um espectro. Espectro é porque ele está relacionado a comportamentos e processos mentais relacionados a isso, tá? Então, as pessoas que são portadoras do espectro autista, elas têm comportamentos que as definem como tal. Mas não tem, assim, um exame de sangue, um exame corpóreo, né, clínico, físico, que identifique, não tem, ok? Por isso, mudou-se para espectro autista, TEA, né, transtorno do espectro autista. E o símbolo é esse aqui, né? O colorido, o laço, as várias cores e o quebra-cabeça. Esse é o símbolo do portador do transtorno do espectro autista. E vamos entender o que representa esse símbolo, né? Quebra-cabeças, vocês podem ver que é um laço formado por um quebra-cabeças, né? Pela complexidade de se entender o autismo ou, especificamente, cada autista individual, né? O portador desse espectro, ele tem características muito específicas. Nós não podemos identificar um portador do espectro igual ao outro portador do espectro. Eles são muito diferentes, né? Alguns desenvolvem mais um lado e tem mais resistência a outra coisa. Tem algum fator que é determinante em um e é menos determinante em outro. Os espectros, eles se parecem, mas eles não coincidem, né? Então, é um quebra-cabeças. A família, quando trabalha junto com a gente, junto com os especialistas, fica muito mais fácil, porque a família conhece com exatidão, sabe o que é mais difícil para ele, o que é mais fácil para ele. Agora, até nós identificarmos isso tudo, se não tiver essa ajuda da família, né, em relação a laudo, a diagnóstico e tal, é complexo. Depois a gente fala do colorido. Por que o colorido? Por causa da diversidade das pessoas e das famílias que convivem com esse espectro, né? Mesmo a gente sabendo que 80% dos portadores do espectro autista são do sexo masculino, né? Isso no mundo inteiro. Tem se levantado a cada 2 anos, dos últimos 15 anos para cá, a cada 2 anos é feito um censo novo, né, um levantamento novo no mundo inteiro, e esse número não mudou desde a década de 90, né? Ao final da década de 90 começou a se identificar muitos números de autismo e começaram a classificar e numerar, né? E essa percentagem de 80% homem não mudou até hoje. E não se sabe por quê, né? Não tem uma causa, uma relação cromossomial, de nenhum tipo de especificidade masculina geneticamente falando. Procura-se ainda, está em pesquisa, mas o colorido é por causa disso. Em todas as raças, tribos, línguas e nações, nós temos portadores do espectro autista, tá? E a fita? A fita, porque a fita é sempre símbolo de simpatia a alguma causa, né? A gente tem, por exemplo, o maio amarelo e o outubro amarelo, né? O maio amarelo é em relação a exploração sexual infantil, o outubro amarelo em relação à prevenção do suicídio,
o setembro amarelo, desculpa, outubro rosa, prevenção à mama, né? Novembro azul, prevenção ao câncer de próstata. Mas é tudo laço, não é verdade? É um lacinho amarelo, é um lacinho azul, é um lacinho rosa, né? Por quê? Porque esse lacinho, essa fita é o símbolo de simpatia àquela causa. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma blusa ou com uma fita colorida, né, pregadinha, é porque ela está dizendo que ela é simpática, né? Ela se associa às pessoas que têm o transtorno do espectro autista, tá? Então vamos falar especificamente um pouquinho sobre eles, né? Os transtornos do espectro autista são distúrbios do neurodesenvolvimento. Então olha só, gente, não é genético nem hereditário e nem pré-nascimento. É neurodesenvolvimento, né? A parte neurológica que se desenvolve de forma diferente. Isso pode começar na vida intrauterina e continuar se desenvolvendo, mas também pode começar depois de nascido, pode começar depois de 1 ano, 2 anos de vida. Eu conheço casos, né, já fiz atendimento de crianças que começaram até 2, 3 anos, tinham um desenvolvimento neurológico natural, como todas as crianças, interagia e depois fechou para o seu mundo e a partir dos 3 anos desenvolveu alguns transtornos desse espectro. Então, é neurodesenvolvimental, né? Na maioria das vezes, né, o que caracteriza é a interação e a comunicação social, as relações, a pessoa autista tem essa dificuldade, os padrões estereotipados e repetitivos, eles sempre têm um movimento, né? Se você assistir alguns filmes, hoje tem milhões de filmes na internet em relação com alguém autista, você vai ver que eles têm algum padrão de comportamento estereotipado, tem uns que balançam a mão, né? Eu já tive cliente que ficava fazendo assim, tem outros que ficam balançando a cabeça, tem uns que batem as mãos, tem outros que... Tem vários tipos, tem um que eu já atendi um que ficava com o pezinho no chão o tempo inteiro. Então são padrões estereotipados e repetitivos. É o mesmo movimento e repetidamente várias vezes, né? O desenvolvimento intelectual é irregular. Por que é irregular? Porque a gente tem o Asperger, que é super inteligente, é super desenvolvido, é quase um portador de altas habilidades. Alguns são portadores de altas habilidades, mas também temos aqueles que têm dificuldade com retardo mental. Associa o espectro a um atraso de idade mental. Também acontece, tá? É uma doença? Olha o tamanho do não que eu coloquei pra vocês. Eu atendi uma vez uma criança de 4 anos, que a mãe, a avó e a criança, e a avó falou pra mim assim, eu falei pra minha filha tirar ele daquela escola, porque depois que ele foi pra escola que ele pegou essa doença. Não é doença e não pega, gente. Você pode conviver com o portador de espectro autista que você não vai pegar nada, né? E nem ele pegou de ninguém, ele desenvolveu, o cérebro dele desenvolveu isso. Adriana, por que desenvolveu? Não sei. É isso que estamos estudando nesses anos todos, né? O que é a válvula aí, né? Qual é o estopim que desenvolveu? A válvula que desenvolveu isso, que momento que esse gatilho aconteceu, não sabemos ainda, né? Não tem cura porque não é uma doença, né? E não existe exame clínico e tratamento médico para o transtorno, existe para os sintomas. O que diferencia uma coisa da outra? Que se eu for um neurologista e falar assim, doutor, eu tenho um filho que está lá em casa e ele é portador do espectro autista moderado, ou leve, ou severo, tanto faz. E eu queria que o senhor passasse um remédio para ele. O neurologista vai falar assim, não posso. Eu não sei qual sintoma que ele tem. Ele pode ser um portador agitado, nervoso, violento, pode ser um portador tranquilo. Ele pode ser um portador desatento, ele pode ser um portador com alta atenção. Então, não tem uma definição. É o que antigamente, né, há 30 anos atrás, a gente classificava e padronizava. Mudou o nome para portador do espectro, né, o transtorno do espectro, justamente para descaracterizar isso.
a gente não tem como tratar o autista. A gente tem como tratar os sintomas que ele apresenta, como qualquer criança apresentaria. Ah, o meu filho tem um transtorno do espectro autista e ele é muito desatento, então vamos tratar a atenção. Ah, o meu filho é portador do transtorno e ele é muito apático, então vamos dar uma acelerada nele. Então, são sintomas que os neurologistas vão tratando. Não existe um padrão de tratamento, tá certo? E eu tenho falado isso sempre, né? Não existe padrão, não existe receita de bolo para nenhum tipo de criança, para nenhum tipo de deficiência, para nenhum tipo de sintoma, para nenhum tipo de síndrome. Eu preciso conhecer a criança para eu preparar, adequar, organizar um currículo para aquela criança, ok? Quais são as características básicas, né? São essas aqui. Começa por aí. Adriana, então todo mundo que tem isso aqui é portador? Também não. Você pode conhecer pessoas que são altamente tímidas, inibidas, envergonhadas, que têm dificuldade para interagir, porque é muito tímido, tem dificuldade para conversar socialmente no meio de muita gente, porque é muito tímido, e tem algum tipo de comportamento repetitivo, né? A pessoa que tem toque, por exemplo, ela pode desenvolver um comportamento repetitivo. E ela não é necessariamente portadora do transtorno do espectro autista. Então, toda a análise clínica, junto com a análise visual, com as observações da família, com a tentativa de interação. Eu já vi professoras, né, eu pedi, né, no caso, para eu avaliar a criança. Adriana, eu tenho certeza que ele é autista. Ele não me olha no olho. Ué? Então, quem não olha no olho é autista? Não, gente. Nós precisamos ter muito cuidado em sair laudando todo mundo. Eu já vi várias pessoas, há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu recebi várias crianças, né, para eu avaliar, para neurologista, que é minha amiga, pediu para eu dar uma olhada se aquelas crianças, se eu achava, né, que poderia ser, para ela fechar o diagnóstico, e algumas não eram, tá? Quando você começa a fazer estimulação correta, quando você começa a interagir de forma correta, como um par de igual para igual, a criança responde positivamente, sem demora, sem delongas e sem fugir daquele momento. Então, a gente não isso aqui são características básicas, a gente começa por aqui, mas não é isso aqui que define um portador, tá? Quais são os níveis? A gente tem o autista clássico, que era o único conhecido há alguns anos atrás, que é o tipo que tem comprometimento na interação, no comportamento, na linguagem e tem muita dificuldade para aprender, porque tem muita dificuldade de concentrar, né? É aquela criança ou aquele portador que cria um mundo paralelo dele e qualquer tipo de frustração, de choque, ele entra para aquele mundinho e fica ali e ninguém consegue tirar com facilidade. Esse é o clássico. O autismo de alto funcionamento, ou portador da síndrome de Asperger, né? São os portadores que eles falam, são muito inteligentes. São aqueles portadores de altas habilidades, né? A mente deles é muito além do que a normalidade para a idade dele, né? Nós temos, por exemplo, jogador de futebol autista, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? Ele é diagnosticado, ele é laudado e já foi, né? Já ganhou como o melhor do mundo aí, né? A gente tem um seriado na televisão de um médico jovem autista, né? E aquilo ali é baseado em fatos reais, gente. Não é porque, mas é fácil criar na televisão. Não, aquele ali baseou-se na vida de uma pessoa mesmo. Eles são capazes. Não deixam de ser portadores do espectro, mas eles são de altas habilidades. E tem o distúrbio global do desenvolvimento. Essa é uma nomenclatura nova, surgiu há pouco tempo e tem se trabalhado muito em cima disso. O que é isso então, né? Esse portador desse distúrbio, ele tem as características do transtorno do espectro autista, que a gente viu no slide anterior, né? Um problema de alteração da interação, mas não tem
não conseguem fechar um diagnóstico. Porque tem dia que ele está de um jeito, tem dia que ele está de outro. Em certos momentos ele se fecha e tem comportamentos estereotipados, em certos momentos ele interage e participa. Então chama-se distúrbio global do desenvolvimento, tá? Algumas teorias dizem que pode ser uma relação entre a socialização, né, o problema de socialização e algumas coisas do espectro. Mas o desenvolvimento dele é irregular. Algumas alterações que são básicas no portador do transtorno, né? A interação social, ele faz pouco contato visual, ele não inicia uma conversa, ele não inicia uma interação, principalmente com quem ele não conhece, tá? O comportamento, geralmente repetitivo, estereotipado, tem interesse por algumas coisas específicas. Por exemplo, se ele cismar com um jogo de dominó, ele vai brincar só com aquilo. Você pode apresentar vários brinquedos diferentes, várias coisas diferentes, na sua visão, coisas muito melhores, mas ele se sente confortável e seguro porque ele já domina o brinquedo do dominó. Então, ele vai continuar escolhendo o dominó. A linguagem, geralmente, ou ele não conversa verbalmente, ou ele está bem atrasado na linguagem, né? Uma criança de 5 anos que fala poucas palavras soltas, né? E tem algumas alterações em habilidades linguísticas, né? Na formação de uma frase com coerência, com coesão, saber exprimir o que sente, para eles isso é quase impossível, né? Por isso criou-se a terapia ABA, vou apresentar para vocês daqui a pouco, para facilitar essa linguagem e essa interação, né? Eles geralmente têm distúrbio alimentar, por quê? Porque eles vivem numa fixação muito grande de todas as coisas. Então eles escolhem uma pessoa e eles só ficam confortáveis com aquela pessoa. Eles escolhem uma roupa, quer ficar só com aquela roupa. Eles escolhem um brinquedo, quer brincar só com aquele brinquedo. E eles escolhem um alimento, quer comer só aquilo. Né? O que você oferece diferente, eles gritam, eles brigam, eles choram, eles se frustram. Tudo que sai da rotina para o portador do espectro é muito difícil. Tudo. Se todos os dias acorda-se 7 horas da manhã, toma banho para ir para a escola, sábado e domingo para ele é difícil, porque ele não vai ter que acordar nas 7 horas da manhã, tomar banho e trabalhar na cabeça dele que não vai para a escola, mas vai ter uma nova rotina de sábado e domingo. Isso para eles, sair da rotina para eles é muito complicado, tá? Eles têm transtornos sensoriais. O que quer dizer isso? Eles têm uma hipersensibilidade a algumas coisas ou uma hipossensibilidade. Vamos lá. Hiper, quando eles sentem tudo com muita intensidade. Então, por exemplo, o que para você está levemente temperado, para ele está salgado. O que para você está levemente adoçado, para ele está muito doce. O que para você tá fresquinho hoje, ele está sentindo frio. Ou ele está sentindo muito calor. Esse é o hipersensível. Mas tem alguns que são hipossensíveis, né? São aqueles que gostam demais, eles são mais intensos, eles precisam de mais porque a sensibilidade deles está longe de ser alcançada, né? E eles têm dificuldade, esses que são hipossensíveis, eles têm dificuldade até de equilíbrio do corpo, eles andam meio desengonçado, porque tudo para eles sentem dificuldade de sentir o chão embaixo do pé, eles apertam muito o lápis, porque eles têm dificuldade de sentir que o lápis está seguro na mão, eles seguram com força na mão da gente, quando eles vão falar, eles falam gritando, esses são os hipossensíveis, né? Tem déficit cognitivo, como eu falei antes. Alguns têm apraxia. O que é apraxia? É um problema na hora de falar. A articulação bucal, ela é dificultosa, né? E alguns outros têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O fato de ter TDAH, qualquer outra criança poderia ter. Mas esse TDAH acontecendo num portador do espectro, fica muito mais difícil de trabalhar com ele. Tá? Esses são mais severos cognitivamente, tá? Agora eu coloquei aqui alguns mitos em relação ao transtorno do espectro autista,
que as pessoas falam por aí, mas não são verdades, né? Eles não têm emoção, ele não sente nada, né? Eu assisti um filme esses dias que o pai falava pra mãe assim, né? Ele não te ama, ele não fala que te ama, né? Mas ele ama, ele só não sabe expressar, mas ele sente tristeza, ele sente alegria, ele só não aprendeu a fazer a expressão das emoções dele. A agressividade, todo autista é agressivo? Não! Isso está relacionado mais à personalidade dele do que ao transtorno, tá? O retardo ou genialidade, ou ele é muito retardado, atrasado, ou ele é muito gênio, portador de autismo, também não. Ele pode ter uma inteligência mediana como todos nós temos, tá? Isso é mito, não tem relação nenhuma o espectro com isso. O balanço, ou seja, todo autista fica rodando, fica batendo a cabeça na parede, ou balançando para frente e para trás. Não, gente, isso é porque os primeiros filmes, os primeiros vídeos lançados em relação ao espectro autista clássico, lá nas décadas atrás, né, no século XX, eles mostravam esse autista e ficava assim, ó, ou ficava lá batendo a cabeça na parede, mas isso não é regra, tá? Isso é mito, né? Por que é importante a gente diagnosticar antes? Para tratar esses sintomas, para minimizar os sintomas. Então, quanto antes a gente identifica, né? É lógico que antes dos 3 anos de idade, fechar um laudo de portador do espectro é muito complicado. Tem que ter muita coragem. Porque a criança ainda está se desenvolvendo na inteligência prática, né? Ela ainda está experimentando o mundo que a rodeia. Adriana, mas ela tem um atraso de fala. Esse é um sintoma, lembra? Então eu tenho que agregar todos os sintomas, analisar essa criança, fazer alguns testes psicopedagógicos no sentido de estimular para analisar a resposta, para depois eu fechar. Agora, depois dos 2 anos e meio, 3 anos, a gente já pode diagnosticar com segurança depois dessa estimulação, tá? A família é muito importante, porque a família conhece desde que nasceu. Então a mãe sabe, o pai, a avó, né, quem cuida diariamente, sabe como essa criança se comunica melhor, com que tipo de brinquedo que ela se identifica melhor, como que essa criança se comporta no meio de outros, numa festa de aniversário, num churrasco de família. Isso tudo é importante para nós especialistas, né? A escola e o ambiente de convívio da criança também são importantes, né? O que a escola oferece, como que a escola faz a estimulação dessa criança, como que a escola cobra o retorno dessa família, dessa criança. Agora, o mais importante, e é genial saber disso, é que os irmãos e as crianças mais próximas é que colaboram com a minimização dos sintomas do espectro, né? Por quê? Porque eles falam a mesma linguagem, eles têm os mesmos centros de interesse. Por isso é importante, quanto antes a criança portadora do espectro ir para a escola, melhor para ela. Porque ela consegue se desenvolver muito mais do que se ela ficar em casa. A mãe resolveu pôr na escola só com 5 anos. Essa criança já está muito atrasada em relação à interação social, em relação ao desenvolvimento global dela, né? Então, essa interação entre irmãos, né, que é o dia inteiro em casa, ou primos chegados, ou amiguinhos da escola, facilitam o desenvolvimento dessa criança, né? Coloquei aqui básicos, alguns tipos de atividade que pode desenvolver e estimular muito o portador do espectro, né? A massinha de modelar, ele se comunica muito com a gente, ele transparece muito o humor dele e as sensações e emoções dele na forma como ele trata aquela massinha e o que ele constrói com ela, né? Joguinho de quebra-cabeça, porque ele desenvolve a atenção e a concentração do portador. Tem que ser colorido, tá, gente? O uso de fantoches, quando você quer comunicar com ele, você faz com que o bichinho esteja falando, para ele é mais fácil, a ludicidade para ele é mais fácil. E atividades com pintura. As artes plásticas são muito importantes para o portador do espectro, né? Importante utilizar, acabei de falar, né, materiais bem coloridos para chamar a atenção deles, tá? E a comunicação?
Quando ele não verbaliza, né, tem alguns que têm dificuldade, a gente usa o PACS. O que é o PACS? É um sistema de comunicação por troca de imagem. Em inglês, né, é Picture Action Communication Systems. Então, nós temos aqui alguns exemplos do PACS. A gente corta os cartõezinhos e a gente pergunta para ele, como você está se sentindo hoje? Aí ele não vai falar, mas ele vai pegar o cartãozinho e vai mostrar se está feliz, se está triste. Quando você explica uma coisa na sala de aula, ele vai lá e pega o cartãozinho, não entendeu, ou eu não quero, né? Quando ele vai mexer em uma coisa, você fala, ele não quer te ouvir, você mostra para ele que é para não pegar. Então, esses são exemplos de cartõezinhos que a gente usa no PACS, né? O horário de aula que a professora deve fazer para ele ter, né? É assim, ele tem a escrita, mas ele tem ilustrações que sejam sempre as mesmas. Então, por exemplo, a aula de matemática é esse símbolo que o professor escolheu. Então, vai ser esse em todas as aulas de matemática, porque ele é muito visual. Não adianta só escrever matemática. Ele precisa de um lúdico junto para o cérebro dele assimilar, tá? Aqui, como é a rotina da escola, também é importante ele ter, porque ele vai gravar as imagens, né? Ele chega na escola, ele tem que ir para a sala, ele faz atividades, ele tem que aceitar ajuda. É hora do lanche, ele tem que brincar com os amigos, ele volta a fazer as atividades e parabéns porque ele acabou. Né? Isso também é importante ele ter. Né? Dentro da escola, ele vai ter o cartãozinho do eu quero, então o que ele quer? E o que ele não quer? Né? Se a professora fala assim, tá na hora de dormir, mostra para ele o cartãozinho de dormir, aí ele mostra, não, né? Ele não quer, não tá à vontade ainda. Então vamos convencê-lo de alguma forma. Se ele quer mais, se ele não quer, né? E vamos falar um pouquinho da terapia ABA, rapidinho para vocês entenderem. ABA é uma sigla que vem da língua inglesa, que significa Applied Behavioral Analysis, quer dizer análise do comportamento aplicada, né? A ABA é uma terapia que só é trabalhada por especialistas que fazem o curso nos Estados Unidos e trazem para ser aplicado no Brasil. Não tem disponibilizado nem material, nem aulas no YouTube. A gente pode falar, como eu vou falar para vocês, de uma forma geral como é a ABA. Agora, aplicar a ABA, só especialistas que fazem isso 2 ou 3 vezes por semana. Mas é uma terapia cara também, então é difícil, né? Principal de entender é o seguinte, quais são os antecedentes dessa criança, né? O que já aconteceu na vida dela para promover aquele comportamento. Então, qual é o antecedente? O que estimulou para ela fazer isso e qual vai ser a consequência, tá? Então, é precedente, comportamento, consequência. A consequência precede o novo comportamento que vai ter uma nova consequência ali sucessivamente. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Antecedente pode ser algo verbal, um comando, um pedido, né? Mas também pode ser algo relacionado ao aspecto físico e sensorial, né? Um objeto, uma luz que esteja incomodando. Então, o que antecedente é o que provoca aquele comportamento. Pode ser um comportamento positivo ou negativo. Vou dar exemplo dos dois para vocês. Comportamento é a resposta, né? Pode ser verbal, não verbal, né? Pode ser que ele bata a porta com força e você fala assim, nossa, que ignorância, não. A luz está incomodando ele, como ele é portador de um espectro, ele não sabe como nós vamos lá e apagamos a luz com delicadeza ou encostamos a porta, não. Está incomodando, ele mete o pé na porta e bateu a porta. É a consequência do incômodo da luz, né? O antecedente foi a luz, ele se comportou assim. Aí o que vai acontecer depois? Aí vai depender do adulto que está interagindo com ele, né? Então, olha só, eventos que sucedem o comportamento. Depois que uma pessoa diz estar com sede, estar com sede é um antecedente. Recebe um copo d'água. Essa relação vai determinar o próximo passo. Então, eu coloquei 2 visões aqui para vocês entenderem. A versão negativa, o antecedente. O pai diz que é hora de guardar o brinquedo e organizar o quarto, o local. O comportamento da criança, não quero guardar. Consequência, o pai junta sozinho e diz que acabou a brincadeira.
qual vai ser o comportamento? A criança chora e o pai fica frustrado porque não foi obedecido, né? Daí, uma versão aba, versão positiva aba. O pai diz que é hora de guardar o brinquedo e organizar o local. O comportamento, a criança diz, não quero guardar. Começamos com as mesmas premissas do slide anterior. A consequência, o pai vai até a criança e diz, eu brinco com você por mais 10 minutos e juntos guardaremos os brinquedos e eu vou colocar você para dormir. Uma consequência que vai servir de antecedente para um novo comportamento, tá? Aí o comportamento da criança, a criança combina, então tá, 10 minutos, tudo bem. Consequência, o pai brinca 10 minutos com o filho. Acabaram os 10 minutos, o pai diz, tá na hora de guardar os brinquedos. A criança insiste em brincar mais, toda criança é assim, né? A consequência da criança não querer, o pai vai dizer, nós combinamos que seriam 10 minutos, nós dois temos que cumprir o combinado, para a gente poder continuar brincando assim outros dias. Quer dizer, se a gente combinou e cumprir, terão outros dias para a gente brincar de novo. A criança concorda, eles guardam os brinquedos. O pai leva o filho para a cama e o filho fica feliz porque o pai foi com ele para a cama, o pai fica feliz porque conseguiu estabelecer limites e tal. Você pode estar pensando assim, Adriana, mas de primeira ele não vai nunca, ele vai fazer birra, ele vai gritar, ele vai chorar, é verdade. Mas tem que ser uma constância, até o cérebro dele entender. A gente está trabalhando aqui com reforço, então isso vai ser feito até condicionar o cérebro dele de que isso é o melhor. Sempre com reforço positivo, né? Ele ganhou uma recompensa. O pai levou até a cama. A recompensa tem que ser dinheiro, ou biscoito, ou sorvete, né? A recompensa é ter mais tempo com o pai. O pai foi com ele se deitar, né? Esse é o reforço positivo. Os terapeutas do ABA, né, do método ABA, sempre identificam um comportamento específico a ser trabalhado e definem quais são essas recompensas, tá? Pode ser um elogio, um período numa atividade que a criança gosta, um brinquedo novo. Então, sempre a terapia ABA vai trabalhar com um comportamento de cada vez, tá? A gente vai trabalhar a agressividade na hora de fazer o dever de casa. Então, vamos pensar no reforço positivo para isso. Qual é o antecedente, qual o comportamento, qual a consequência dentro disso. Resolvemos esse problema? Agora vamos trabalhar em cima de outro comportamento. A terapia ABA é um trabalho de pontos específicos, ok? Por hoje é isso. Qualquer dúvida a gente tira durante as nossas aulas. Muito obrigada, gente. Valeu!